causa era e é hoje, após 2008, claríssima. Ou seja, não sendo determinado pelos danos sofridos pelo alimentando, o montante da prestação de alimentos é fundamentalmente fixado atendendo às necessidades do credor e aos recursos do devedor. Ou seja, os alimentos devem ser prestados na proporção da necessidade do alimentando e das condições económicas do alimentante. De acordo com o artigo 2008 do nosso Código Civil, o direito a alimentos é indisponível e impiorável. Porquê? Porque está em causa a aplicação dos alimentos às necessidades do alimentando. Por isso, é também um direito irrenunciável e um direito incompensável. Ou seja, resulta claramente destas características o caráter essencialmente alimentar da obrigação de alimentos e do direito a alimentos, caráter alimentar que é reforçado pela norma do artigo 2012, que consagra a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a possibilidade de alteração dos alimentos fixados. O direito de alimentos, por outro lado, em prol também da sua natureza alimentar, o direito a alimentos cessa se terminar a necessidade do seu titular ou se o obrigado deixar de ter recursos, e cessa também com a morte do credor ou do devedor. Portanto, elimina-se a apreciação da culpa na ruptura da sociedade conjugal, porque se quer efetivamente reduzir a questão ao seu núcleo essencial, ou seja, à assistência de quem precisa por quem tem possibilidades. Todavia, o ordenamento jurídico, como é uma matéria extraordinariamente complexa sobre várias dimensões, a questão da eliminação da culpa da regulamentação jurídica do divórcio, o ordenamento jurídico acabou por consagrar uma cláusula de equidade negativa. Portanto, refere-se a razões manifestas de equidade. Ou seja, em casos excepcionais, permite-se que o direito a alimentos seja negado ao cônjuge que deles tem necessidade, por ser chocante obrigar ou onerar o outro cônjuge com a correspondente obrigação. A lei, naturalmente, que não nos diz o que são estas razões manifestas de equidade. O legislador recorreu aqui a uma técnica legislativa que é a da cláusula geral e dos conceitos indeterminados, ou seja, está em causa a necessidade de permeabilidade e de adaptação da ordem jurídica aos seus fundamentos ético-sociais. Quer dizer também que a culpa, de alguma forma, continua a desempenhar algum papel através da implementação valorativa, precisamente destes conceitos indeterminados. Portanto, desempenha ainda algum papel, ainda que nem sempre visível, no âmbito da obrigação de alimentos. É uma ideia de culpa que ressurge timidamente, palidamente, precisamente porque o legislador se confrontou com a dificuldade da sua total erradicação. Não conseguiu erradicar definitivamente a culpa da regulamentação jurídica do divórcio. Mas, por via de regra, esta é a regra, a obrigação de alimentos independe da culpa. De acordo com a natureza alimentar da obrigação de alimentos, a culpa assume um papel residual e, por conseguinte, a responsabilidade pela desagregação da vida conjugal é suscetível de produzir efeitos apenas no momento do surgimento do direito e não na determinação do respectivo montante, do respectivo quantitativo. O legislador não foi efetivamente capaz de resolver de forma cabal e completa o conflito entre o sistema do divórcio pura constatação da ruptura do casamento e a consideração ou desconsideração da culpa. Todavia, a natureza alimentar resulta efetivamente da lei. Quaisquer que sejam as circunstâncias dos cônjuges, circunstâncias estas que são referidas no artigo 2016-A, número 1, ou seja, a duração do casamento, a colaboração prestada à economia do casal, a idade e estado de saúde dos cônjuges, as suas qualificações profissionais e possibilidades de emprego, o tempo que terão de dedicar eventualmente à criação de filhos comuns, os seus rendimentos e proventos, um novo casamento ou união de facto e, de um modo geral, todas as circunstâncias que influam
sobre as necessidades do cônjuge que recebe os alimentos e as possibilidades daquele que os presta. Portanto, quaisquer que sejam estas circunstâncias, a obrigação de alimentos apenas existe quando o Ministro dos Cônjuges não tenha meios, não tenha recursos e não possa tê-los por razões objetivas, não tenha esses recursos para prover à sua subsistência. A falta de meios é o único pressuposto condicionante do reconhecimento do direito a alimentos. Portanto, a obrigação de alimentos, hoje é indiscutível, não reveste natureza indemnizatória. O que poderia questionar-se era se, mesmo assim, para além da natureza alimentar, revestiria também natureza compensatória, uma vez que na fixação do respectivo montante importa levar em linha de conta o critério da colaboração prestada pelo credor, pelo alimentando, à economia do casal, nos termos do artigo 2016-A, número 1. Ora, a consideração da colaboração prestada à economia do casal, em sede de obrigação de alimentos, não duplica necessariamente a tutela prevista já para essa mesma colaboração em sede de obrigação de compensação. Foi outra das novidades da reforma de 2008, a consagração de uma obrigação compensatória ou uma obrigação de compensação no artigo 1676 do Código Civil, que visa precisamente compensar o cônjuge que, na vigência do casamento, prestou de forma desproporcional essa colaboração à vida familiar em detrimento da sua vida pessoal e profissional e que sai do casamento, por isso mesmo, com um capital humano reduzido, ou pelo menos mais reduzido do que aquele que teria se não tivesse prestado essa colaboração desproporcionalmente.